No começo do filme, encontramos uma cena onde um grupo criminoso está a caminho para coletar eletrodomésticos para uma transação com este cliente gordo. Depois de viajar bastante, o cliente gordo pede para descansar um pouco. Mas os traficantes não sabem que este cliente é, na verdade, um informante da polícia. O gordo tinha enviado sua localização para a polícia e eles instruíram nosso personagem principal, Lassie, a mirar e apontar para os suspeitos. Ele tinha identificado a posição do informante aliado e estava pronto para agir. Mas logo depois disso, o cérebro criminoso recebe uma ligação. Ele percebe que não é um cliente real, então ele dá um soco no informante e puxa sua arma para lidar com ele ali mesmo. A equipe policial imediatamente entra em ação, sem entender como seu informante foi exposto. Enquanto Lassie rapidamente atira no cabeça para salvar o informante, ele dispara vários outros tiros para lidar com os capangas. Um tenta se esconder atrás de uma árvore, mas ele atira através dela e o mata. Com apenas o mentor restante, ele toma o informante da polícia como refém e os ameaça. Eles então escapam e o sinal da polícia desaparece de repente. Mais tarde, Lassie chega ao último local onde o sinal do informante foi detectado e seu líder de equipe, Capitão Wang, junto com toda a equipe, também chega. Eles percebem que o informante havia deixado um ventilador apontando na direção para onde os criminosos poderiam ter fugido. O Capitão Wang pergunta ao guarda florestal se existe a possibilidade de os criminosos estarem escondidos debaixo do lago, mas a probabilidade é muito baixa, pois quase todos os anos corpos são resgatados de lá. Pessoas e animais locais evitam esta área, chamando-a de Lagoa Devora Homens, embora não acreditem realmente nessas superstições. Enquanto não confiam completamente nas palavras do guarda florestal, pedem sua compreensão, pois precisam se aproximar da lagoa para seu trabalho. Eles não o forçarão a seguir, então ele pode ir embora. Sabendo que não pode convencê-los mais, o velho vai embora. Após marchar por um tempo, Lassie de repente vê uma imagem estranha em sua mente. Quando seus colegas de equipe perguntam se ele está bem, ele acha que algo entrou em seu olho. Mais tarde, eles encontram uma passagem atrás de uma cachoeira, e o Capitão Wang pede que levem apenas os equipamentos mais leves para prosseguir. Indo bastante fundo, eles descobrem um corpo seco pelo caminho. Ao examiná-lo, as mãos do corpo estão posicionadas como se em oração, mas eles não conseguem encontrar outro caminho. De repente, Lassie tira os óculos e se surpreende quando a caverna de repente ilumina-se e muitas formas de rostos aparecem. Seus olhos brilham e o chão começa a rachar. Uma estátua com rosto de demônio aparece bem na frente de Lassie. Ele se aproxima para tocá-la, enquanto todos ao redor ainda não entendem o que está acontecendo. Assim que ele coloca a mão no olho da estátua, inesperadamente faz toda a caverna tremer. Mas então uma porta se abre. Dentro está o armazém do criminoso, mas quando verificam, todos ficam surpresos ao encontrar as caixas completamente vazias. De repente, o informante sai correndo e diz para fugirem porque há um monstro lá dentro. O mentor também sai correndo, joga fora sua arma e implora para que o prendam, contanto que o tirem dali. Antes que possam entender o que está acontecendo, a porta se fecha de repente. O gordo culpa o mentor por escolher este lugar amaldiçoado para esconder as mercadorias. O Capitão Wang pergunta se há outra saída, mas ele acredita que todos morrerão aqui, porque há um monstro feroz lá dentro. O Capitão Wang decide entrar para verificar a situação, mas o gordo diz que não voltará lá de novo. No entanto, como ele conhece a situação lá dentro melhor do que qualquer outra pessoa, o Capitão Wang precisa que ele acompanhe. Além disso, este é o trabalho deles, então o gordo não deve esquecer qual é a posição dele. Lassie dá-lhe uma arma para autodefesa. Eles então prosseguem para dentro e chegam à segunda saída. O mentor abre a porta para eles e exige que façam o melhor para tirá-lo vivo. O Capitão Wang pede para eles ficarem alertas. Enquanto se movem para dentro, Lassie pergunta ao gordo por que ele não teve medo quando tinha uma arma apontada para sua cabeça na floresta, mas está assustado agora. Ao que ele responde que não se pode negociar com monstros, mas se pode com pessoas. 2 soldados do grupo são então pegos e mortos pelo monstro que avança em direção a eles. A equipe libera todo o seu poder de fogo contra o monstro, mas quando ele não reage, Lassie e um colega avançam para verificar a situação. Eles encontram os corpos dos soldados, mas nenhum monstro. Ele aparece de repente e se move rapidamente pelos pilares de pedra da caverna. Lassie é atacado, mas consegue lançar tanto o monstro quanto sua arma para longe.
Seu companheiro de equipe, em vez de correr, fica parado desesperadamente atirando até que o monstro o pegue e devore. Lazi rapidamente recupera sua arma e dispara contra o monstro, mas ele não é ferido. Ele então mira na cabeça, disparando continuamente em um ponto até finalmente criar um buraco, fazendo com que o monstro se dissolva em pequenas esferas negras. Quando todos pensam que terminou, essas esferas inesperadamente rolam em uma direção e, de repente, dezenas a centenas de monstros aparecem e avançam em direção à equipe. Eles bloqueiam a entrada da caverna, forçando a equipe a recuar enquanto mantém distância da horda de monstros. Eles correm para uma ponte de madeira, e Lazi, sendo o último, astutamente atira em um lado da ponte para fazê-la desabar e cortar o caminho dos monstros. No entanto, as criaturas escalam as paredes para persegui-los. Uma delas rasteja sob a ponte e agarra a perna do gordo, mas Lazi consegue segurá-lo e derrubar o monstro com um tiro. Quando os monstros quase alcançam Lazi, o Capitão Wang fornece fogo de cobertura de baixo. Lei Shi decide derrubar toda a ponte e lança o gordo para agarrar a corda da ponte e deslizar para baixo. Ambos deslizam e pouco antes de atingir as rochas, Lei Shi segura e ajuda o gordo a descer com segurança. Mas agora, o grupo está encurralado pelos monstros. De repente, uma torre ao longe se acende e da porta aparece o guarda florestal. Ele diz que os tinha avisado, mas eles não quiseram ouvir. O mentor o reconhece como aquele que sugeriu esconder a mercadoria aqui e que revelou que o gordo era um informante. Ele tinha originalmente planejado levar os traficantes de drogas até aqui para que os monstros os matassem, considerando isso uma forma de eliminar o mal para as pessoas. No entanto, a equipe do Capitão Wang ainda teimosamente entrou. Quando o Capitão Wang pergunta quem ele é, o velho diz que não se lembra mais. Ele então sopra a fumaça, causando várias colunas de fumaça a subir ao redor deles. Ele se transforma em sua verdadeira forma como feiticeiro, dizendo que ninguém que viu sua verdadeira forma sobreviveu. Ele ordena que os monstros ataquem, mas, surpreendentemente, Lei Shi corta e derrota um monstro com um único golpe. Os olhos de Lei Shi brilham novamente e ele segura uma faca estranha. Sem hesitar, ele avança para eliminar os monstros e proteger o grupo. Os monstros começam a temê-lo e recuar. O feiticeiro fica chocado que Lei Shi está ligado a Wu Mian. Quando Lei Shi diz que não sabe quem é Wu Mian, o feiticeiro explica que essa pessoa é a dona da faca que Lei Shi está segurando. Mas não importa, pois ninguém sairá vivo. O feiticeiro convoca 2 colunas de água para afogá-los, mas de repente sua magia é instantaneamente quebrada por uma barreira. Um homem então desce voando do teto da caverna. O feiticeiro fica chocado ao ver que é Wu Mian, que observa a ousadia do velho ao se atrever a dizer seu verdadeiro nome. Após aterrissar, Wu Mian lhe dá 2 opções, suicídio ou execução. O feiticeiro alega que tem praticado o cultivo e invoca pilares de pedra. O mentor cai de altura e morre, enquanto o gordo e o Capitão Wang estão sendo levantados. Wu Mian acena com a mão, fazendo as pedras desaparecerem. Ele se aproxima, desvia do ataque do feiticeiro em um passo, derruba o cajado dele e aponta uma arma para a sua cabeça. O feiticeiro implora por misericórdia, admitindo seu erro passado de roubar o elixir de Wu Mian. Mas Wu Mian guarda rancor, então o feiticeiro oferece outra condição. Ele compartilhou metade do elixir de Wu Mian com outra pessoa e se ele morrer, Wu Mian não saberá quem é. Wu Mian dá-lhe uma chance para revelar seu cúmplice. O feiticeiro revela que era seu sobrinho. Wu Mian então diz a Lei Shi para pegar sua arma e matar o feiticeiro. O feiticeiro acusa Wu Mian de quebrar sua palavra, mas Wu Mian esclarece que ele apenas disse que não o mataria, não que não deixaria outra pessoa fazê-lo. Ele imediatamente correu para pegar a faca de Lei Shi e cortou a perna do Capitão Wang. Depois usou-o para ameaçar Wu Mian. No entanto, Wu Mian perguntou se ele se lembrava de quem era a faca que estava segurando. Ele foi então lançado longe, e a arma foi entregue a Lei Shi para terminar o trabalho. Enquanto Lei Shi hesitava, o homem tentou reagir, forçando-o a atirar. Wu Mian então se aproximou e usou a faca para destruir a torre que o feiticeiro havia construído. Após a queda da torre, surpreendentemente, Wu Mian segurava um crânio dourado em sua mão. A energia maligna do feiticeiro de repente entrou no corpo de Lei Shi, fazendo-o perder a consciência. Ele vagamente viu um avião vindo buscá-los, e depois viu o cara gordo carregando-o para fora da caverna.
Em seu sonho, Lei Chi viu algo sobre ele sendo selado no passado. Quando ele acordou, encontrou-se em uma cama de hospital. Vendo uma faca por perto, ele a pegou. Enquanto caminhava por aí, ele descobriu alguém por perto e se aproximou com a faca. Mas era apenas o cara gordo procurando algo. Ele queria que Lei Chi se acalmasse e revelou que ele tinha ficado inconsciente por 3 dias. Quando Lei Chi tentou abrir a porta, o gordo mencionou que estava tentando abri-la há 3 dias sem sucesso. De repente, alguém abriu a porta. Então ambos se esconderam e Lei Chi atacou a pessoa que entrou. No entanto, essa garota conseguiu pegar sua faca e contra-atacou. Quando Lei Chi agarrou uma cortina para bloquear sua visão, ela a cortou ao meio, comentando que para um soldado das forças especiais como Lei Chi, ele nem conseguia segurar uma faca corretamente. Um homem se aproximou e pediu à garota, chamada Bai Lu, para não ficar tão agitada e devolver a espada. Esse homem era Wen Ming. Wen Ming explicou que estavam sendo detidos para exames de saúde. Como não havia problemas, o cara gordo queria sair, mas Bai Lu afirmou que o escritório Mindio não era um lugar onde eles podiam entrar e sair à vontade. Wen Ming pediu que o seguissem, pois o chefe do departamento estava esperando. No caminho, Wen Ming explicou que o departamento Mindio era responsável por lidar com casos que pessoas comuns não conseguiam resolver, como o recente incidente no lago. Wen Ming então os levou a uma vila na montanha. Ao entrar, ele os conduziu imediatamente ao quarto do chefe do departamento. O gordo pensou que o chefe do departamento devia ser impressionante por ter seu próprio chefe, mas Wen Ming o corrigiu, explicando que esse era Gao Liang, o chefe do departamento deles. O chefe os convidou para comer e informou que se tornariam agentes de investigação do departamento Mindio. Wen Ming queria que o chefe os atribuísse ao seu departamento 1, já que o departamento 2 sempre ficava com os bons funcionários. Mas o chefe questionou por que ele estava com pressa se ainda não tinham assinado contratos. O gordo recusou, dizendo que não tinha talento para este trabalho, e Lei Chi achava que ele estava mais apto para o serviço militar. O chefe não queria forçá-los, dizendo que o trabalho precisava de concordância mútua, mas eles não podiam retornar às suas unidades originais, pois já tinham assinado os papéis de transferência militar. Embora eles não tivessem assinado pessoalmente esses papéis, o gordo disse a Lazi que o chefe tinha bloqueado sua retirada desde o início. Sem outras opções além de se tornarem policiais ou seguranças, eles poderiam aceitar este trabalho. Quando o gordo perguntou sobre a dificuldade do trabalho, o chefe mencionou que, embora desafiador, os benefícios eram 10 vezes melhores do que os de seus trabalhos anteriores. Ao ouvir isso, ambos aceitaram. Wen Ming então os levou ao seu departamento. De acordo com o contrato, este seria um trabalho vitalício, sem data de término. Ele então os levou para baixo da vila até uma base enorme que seria o local de trabalho deles. Ao entrar, encontraram Pujen, que estava consertando um banheiro e era conhecido por quebrar coisas na sala. Quando Wen Ming perguntou sobre os outros, ele soube que todos tinham sido emprestados para o departamento 2. Wen Ming ficou bravo porque o chefe do outro departamento tinha levado suas pessoas sem permissão. Pouco depois, Bai Lu veio dizer a Wen Ming para conseguir o equipamento para os novos funcionários antes do horário de fechamento. Ela os levou para conhecer o chefe de departamento dela, o senhor Wu, que deu a cada um uma pulseira. Essas pulseiras serviam como passes de acesso ao departamento, dispositivos de comunicação e localizadores. Mais importante, elas podiam sentir o estado de vida do usuário, permitindo ao departamento saber se estavam com problemas. Bai Lu então trouxe equipamento para ambos, que incluía uma arma e um cacetete. Eles teriam um período probatório de 3 meses antes de fazer a avaliação para se tornarem funcionários oficiais. Ela seria a supervisora de ambos. Enquanto isso, o chefe do Bureau se encontrou com Wu Mian novamente. Ele tinha mantido o Lazi para ele. Quando Wu Mian perguntou por que ele também manteve o cara gordo, o chefe disse que tinha seu próprio olho para talento. Ele mencionou que Lazi tinha absorvido o poder do velho feiticeiro, então poderia haver problemas no futuro. Mas Wu Mian estava confiante de que poderia lidar com quaisquer problemas que surgissem. Wu Mian trouxe imagens de 2 totens que encontrou para o chefe do escritório. Esses totens eram bastante semelhantes e pertenciam a 2 reinos que haviam desaparecido em um deserto. Neste momento, Bai Lu tinha levado o gordo Lazi à biblioteca e pediu que eles lessem o máximo de livros possível, porque haveria um teste.
O cara gordo queria que Lassie lesse para ele e o deixasse copiar durante o teste, mas Lassie ainda não tinha terminado a escola antes de se juntar ao exército, então pode ser que ele não entenda nada. Bailu aconselhou ambos a lerem extensivamente, pois isso os ajudaria a se adaptarem mais rapidamente ao trabalho aqui. Havia um total de 6 departamentos de investigação aqui. O departamento 1 era para investigação geral, e costumava ser o maior até que um traidor apareceu e fez a autoridade do departamento 1 diminuir. Agora o departamento 2 era o núcleo da agência. Somente os chefes de departamento tinham permissão para saber sobre o incidente do traidor. O departamento 3 trabalhava no exterior o ano todo, então raramente estavam na agência. O departamento 4 era especializado em trabalhos de pesquisa. Para o departamento 5, era responsável por coletar informações e fornecer equipamentos. O departamento 6 cuidava de tarefas que o departamento 5 não podia fazer, mas ela os advertiu especificamente para não ofender o chefe do departamento 6. Ela então os conduziu para dentro, onde viram um grupo de pessoas passando. Este grupo era do departamento 2, e a pessoa no meio era o chefe do departamento 2, chamado Ke Bulau. O diretor Kyu e Wenming se perguntaram por que a outra parte estava aqui. Bailu explicou que, para este caso, o chefe do departamento queria que os departamentos 1 e 2 trabalhassem juntos, mas os chefes de ambos departamentos não gostavam de trabalhar um com o outro. Diretor Kyu achava normal pegar emprestado pessoas de Wenming, já que o departamento 1 não tinha resolvido muitos casos no ano passado. Com o incidente de traição anterior, o departamento 1 perdeu ainda mais influência. O diretor Kyu também aconselhou Wenmin a se demitir em breve. O departamento 2 agora estava subindo ao topo da agência devido à sua maior taxa de resolução de casos. E as pessoas estavam dizendo que, se o chefe da agência se aposentasse, o diretor Kyu assumiria. O gordo queria pular este caso, mas Wenmin fez com que ele fosse para evitar rumores de que ele não conseguia controlar seus funcionários como chefe. Ao partir, o chefe do departamento informou que a missão deles desta vez era investigar uma antiga ruína sob o deserto. Investigações anteriores mostraram que essa ruína estava relacionada a um lendário país antigo. Uma equipe arqueológica de 5 pessoas havia entrado na ruína, mas nunca voltou. Uma equipe de resgate também tinha entrado, mas ainda não tinha saído, então o Ministério Jill foi mobilizado para lidar com isso. Já que a missão prioritária era resgatar as pessoas presas sob a ruína, eles precisavam agir rapidamente antes que aqueles abaixo ficassem sem suprimentos. Wenming alertou o diretor Kyu antecipadamente para não pensar em mandar no pessoal dele. Lassie e o gordo perguntaram a Pujen por que os dois chefes de departamento se odiavam, mas ele tinha medo de altura para responder. Pouco depois, chegaram ao local. Após pousar, o diretor Kyu mandou as pessoas se alinharem ordenadamente para se moverem. Ao encontrar a pessoa responsável ali, o diretor Kyu pediu para manterem as pessoas afastadas para evitar interferência. Wenming, fiel ao seu nome, avançou para apertar as mãos e cumprimentar. Xu Mian também estava por perto observando a situação. Após examinar as informações deixadas pela equipe arqueológica, eles tinham uma compreensão geral da estrutura arruinada. O diretor Kyu então queria que Bailu controlasse as pessoas aqui em cima, e não deixasse ninguém descer para interferir com ele. Se até amanhã de manhã ele não tivesse trazido as pessoas de volta, Wenmin comandaria as pessoas restantes. Wenming então chamou Bailu para providenciar a cobertura de sinal para que o diretor Kyu não ficasse enterrado lá. Naquela noite, o gordo perguntou a Lassie por que ainda não havia notícias do pessoal do departamento 2. Lassie acreditava que o chefe do departamento não era alguém sem capacidade, então um covarde como ele não deveria se preocupar tanto. O gordo mencionou que ambos já tinham passado por situações de vida ou morte antes. No entanto, ele se perguntou se realmente teriam que viver assim de agora em diante. Mas pensar demais não adiantava, então ambos foram dormir cedo. À meia-noite, Lassie de repente viu um rebanho de cabras passando por perto. Ele seguiu uma cabra e o cara gordo, ao descobrir a partida de Lassie à meia-noite, pegou seu casaco e seguiu. Bailu também percebeu que ambos estavam saindo de suas barracas. O cara gordo alcançou Lassie e perguntou o que ele estava fazendo ali à meia-noite. Quando Lassie mencionou a cabra, o gordo não acreditou nele, já que não deveria haver cabras no deserto. Lassie então não conseguia mais ver o bode e pensou que talvez estivesse imaginando coisas. Quando estavam prestes a ir embora, de repente caíram em areia movediça. Lassie tentou segurar-se em rochas salientes, mas elas se desintegraram, fazendo-o cair mais fundo. Lassie, por sorte, desviou de uma rocha em queda e descobriu um esqueleto de bode nas proximidades.
Ele então correu até o gordo para acordá-lo. Quando chamar não funcionou, Lazi deu um tapa forte nele para acordá-lo. O gordo perguntou se Lazi poderia subir, mas Lazi estava impotente, pois o lugar estava muito desgastado e as pedras eram muito soltas para suportar peso. O gordo tentou pedir ajuda, mas não havia sinal, então tiveram que desistir. Lazi de repente viu uma criatura parada na cabeça do gordo e apontou sua arma para ela, pedindo que ele ficasse parado. O gordo não podia ver a criatura, então pediu a Lazi para não atirar, mas a criatura avançou, subiu em Lazi e mordeu sua mão. Em seguida, pegou a arma e apontou para os dois. Lazi sinalizou e se escondeu com o cara gordo atrás de uma pedra, mas a criatura não sabia usar a arma. De repente, um galho voou e fez a criatura deixar cair a arma. A arma disparou alguns tiros enquanto a criatura escapava por um pequeno túnel próximo. Bailu então apareceu e disse que foi designada para tomar conta deles. Ela queria ver para onde esse pequeno túnel levava, então entrou rastejando para verificar. Enquanto rastejava, Bailu percebeu que os pilares de pedra aqui não eram normais. Ela os reconheceu como dotes que um rei tinha oferecido a este país. Mas o rei deste país adorava uma religião maligna e causou um tabu que levou a um castigo divino, enterrando todo o país na areia. Este deve ser o local desse país. Bailu então criou um modelo tridimensional para observar, mas o cara gordo queria que eles encontrassem uma saída primeiro. Lazi queria que ele não se apressasse, pois Wen Ming com certeza enviaria pessoas para encontrá-los. De repente, Bailu descobriu algo e disse ao gordo para não tocar em nada, mas ele já havia ativado um botão em um pilar. O teto começou a tremer e estava prestes a desabar, forçando Lazi a se apressar e empurrar os dois para longe. Na manhã seguinte, quando Wen Ming foi à tenda procurar Lazi, ambos tinham desaparecido. Bailu também estava desaparecido, então Wen Ming teve que mandar pessoas investigar os arredores. Enquanto isso, o grupo de Lazi ainda estava seguro sob as ruínas, mas Bailu não entendia por que o chefe de gabinete deixou os dois participarem deste caso quando nenhum deles tinha alcançado o nível de um investigador regular. Ela os chamou de encrenqueiros, com uma atitude muito irritada. No entanto, Lazi então percebeu que se ficassem ali esperando, ficariam sem oxigênio para respirar. Então, ele pediu ao sujeito gordo para ajudar a mover esses pilares de pedra. Embora ainda estivesse com medo de se intrometer novamente, morreriam se não agissem. Então, ambos empurraram um pilar de pedra, revelando uma corda por baixo. Lazi arriscou e puxou, abrindo uma passagem no chão. Lazi então percebeu que este lugar estava prestes a desmoronar, então disse para ambos pularem primeiro enquanto segurava a corda para manter a porta aberta. Ele esperou que ambos fossem antes de descer pelo escorregador. Lazi viu a criatura da noite passada, mas ela desapareceu quando saíram do escorregador. Os três então seguiram um caminho que levava diretamente ao que parecia ser o túmulo do rei. Depois de olhar em volta, Bailu pediu a Lazi e ao gordinho para forçar a abertura daquele caixão. Eles tentaram, mas não conseguiram. Então Bailu veio verificar e viu que este caixão era feito de bronze. As pessoas daquela época acreditavam que, se enterradas em um caixão de bronze, a alma não poderia transcender. Então parecia que este rei foi incriminado por alguém e preso aqui. Ela então sugeriu que precisavam de ferramentas especializadas para abrir o caixão, mas Lazi tirou sua faca querendo tentar abri-lo com ela. Bailu não estava muito confiante, mas ainda assim o deixou tentar, e Lazi conseguiu realmente abrir a tampa do caixão. Eles descobriram que havia um cadáver envolto, e quando Bailu olhou, percebeu que não era o rei porque as feições não correspondiam às das pessoas desse país enterrado. O gordo então remexeu no caixão e de repente caiu direto por um buraco. Quando ambos perguntaram a ele sobre isso, ele disse que estava bastante escuro lá embaixo e havia algumas pinturas. Bailu também decidiu descer para verificar, enquanto aquela criatura continuava observando os movimentos do grupo. Wen Ming estava muito preocupado nesse momento, então ele ligou para o chefe da seção 5 de Bailu, para relatar que ainda não havia notícias do diretor Kill, e que o grupo de 3 de Lazi estava desaparecido. Wumia, sentado nas proximidades, ouviu isso, e quando o chefe da seção 5 disse que informaria o diretor do departamento, Wumia começou a agir. Enquanto isso, o grupo de Lazi havia realmente chegado ao túmulo do rei. As pinturas ali contavam uma história. O rei deste país tinha uma filha a quem ele estimava profundamente. A princesa se apaixonou por um jovem de um país vizinho, então o rei relutantemente a casou com ele.
No entanto, não muito tempo depois, a princesa morreu nas mãos da família do seu marido, que então liderou um exército para atacar o país natal dela. O rei teve que usar magia proibida para criar um tornado negro e pereceu junto com seus inimigos. Assim, parecia que este caixão pertencia ao rei, enquanto o caixão acima era para a pessoa que matou a princesa. O rei, odiando essa pessoa, enterrou-a em um caixão de bronze. Eles então notaram que o rei nas pinturas sempre tinha o rosto azul, exceto na pintura onde ele segurava uma lâmpada e se curvava, onde não havia cor azul. A cor azul do rei deve ter sido causada pela religião maligna em que ele acreditava. De repente, eles descobriram uma lâmpada aparecendo no caixão do rei que não estava lá antes, e na pintura recente, a lâmpada na mão do rei havia desaparecido. Quando Lazi estava prestes a agir, ele de repente desmaiou. Ele então descobriu que a lâmpada estava soltando fumaça azul, e essa fumaça de repente se transformou no rei. Ele queria vingança por sua filha. Lazi e o gordo dispararam suas armas, mas não teve efeito, então Bailu avançou e usou seu bastão para afastá-lo. Quando eles pensaram que havia terminado, o rei de repente apunhalou Bailu. O rei então cortou o pescoço do gordo e continuou lutando com Lazi. Lazi segurou sua faca e desviou dos ataques do rei, circulando por trás e atacando-o, mas todos os seus golpes foram inúteis. Enquanto isso, Bailu e o gordo estavam seguros. Wu Mian os encontrou e informou que Lazi estava experienciando alucinações de alto nível. Ele estava inconsciente há quase uma hora, e Bailu então disse ao cara gordo que Wu Mian era na verdade o chefe da seção 6. Ele informou que embora Lazi estivesse tendo alucinações, todas as lesões recebidas eram reais. Wu Mian então decidiu entrar na alucinação ele mesmo para ajudar Lazi. Ele entrou na alucinação e apareceu diante de Lazi, jogando o rei de lado e dizendo a Lazi para apagar rapidamente a vela. Quando o rei voou para atacar Wu Mian, ele foi capturado por ele. Lazi então derrubou a lamparina e acordou. Lazi mais tarde encontrou-se com o cara gordo e soube sobre o chefe Wu. O chefe criticou as habilidades ruins de Lazi, enquanto Lazi se lembrava de uma forma de eles escaparem de lá. Enquanto isso, Pu Jun havia informado o chefe do Burou de que Wen Ming também desceu até a relíquia, e eles haviam obtido temporariamente um mapa da relíquia subterrânea a partir dos sinais que Bailu enviou de volta por sorte. O chefe da repartição ordenou que Pu Jun colocasse pessoas para isolarem a área com base no mapa e começassem a escavação. Logo depois, alguém veio informar Pu Jun sobre o recebimento de sinais que poderiam ser de Wen Ming, e a localização do sinal estava na área central. Então Lazi contou ao grupo sobre a passagem oculta que viu quando o rei se transformou em fumaça e escapou. Mais tarde abriram uma porta oculta, mas dentro havia outra formação. Bailu suspeitava que a alucinação anterior havia revelado informações deliberadamente a Lazi para atrair todos para esta segunda formação. Fu Mian revelou que esta era a formação de 9 mortes e uma vida, onde entre todos os caminhos, apenas um levava à sobrevivência enquanto os outros 9 levavam à morte. E olhando para isso, parecia não haver padrão, então talvez até a pessoa que montou a formação não soubesse qual era o caminho correto. Wu Mian disse que eles não tinham como resolver a formação, então ele disse ao gordo para apenas escolher um caminho aleatoriamente. O gordo hesitou em escolher, então Wu Mian ainda insistiu para que ele escolhesse um, então ele escolheu o caminho do meio para seguir. Enquanto caminhavam uma certa distância, o caminho atrás deles começou a desmoronar. O gordo ficou assustado e disse que, se morressem, não o culpassem, mas culpassem Wu Mian por fazê-lo escolher aquele caminho. Mas o caminho em que estavam permaneceu seguro e nada aconteceu. Depois de um tempo, o caminho deles de repente se desintegrou também, fazendo com que todos caíssem. No entanto, eles acabaram caindo em uma floresta e todos ficaram seguros. Wu Mian ficou impressionado que alguém pudesse criar uma ilusão de 3 camadas assim. Eles então descobriram que o diretor Qiu e Wen Ming estavam debaixo d'água, então nadaram para resgatá-los. Mas quando os puxaram para cima, o cara gordo se enredou em algas debaixo d'água e foi puxado de volta para baixo. Lazi nadou para cortar as algas e resgatar o gordo. Quando chegaram de volta à costa, conseguiram reanimar Wen Ming. O cara gordo perguntou como os dois acabaram lá, e Wen Ming disse que foi procurar os 3 e inesperadamente encontrou o diretor Qiu na água. Então ele foi salvá-lo, mas ficou enredado nas algas e puxado para baixo.
De repente, o diretor Kill acordou e avançou em Wenming com uma espada. O gordo pensou que o diretor Kill queria acertar as contas com Wenming ali. Então Lazi foi bloquear o ataque, mas foi derrubado. Ele suspeitava que o diretor Kill tinha sido afetado pela alucinação. Os dois então tiveram que conter o diretor Kill enquanto Wu Mian apenas jogava algo na água. A água então irrompeu em chamas intensas. E ele disse que a água era o agente causador da alucinação aqui. Diretor Kill voltou a si. Wu Mian disse que a lâmpada no túmulo veio desta água. De repente, a criatura que havia atacado Lazi apareceu nos galhos das árvores. O grupo atirou nela, mas se movia rápido demais. Então Wu Mian lançou fogo para afastá-la. Ele então a deixou se aproximar e soltou fogo de dragão para derrotá-la. O grupo então escapou da alucinação. O gordo achava que o Wu Mian deveria ter intervindo antes, mas Wu Mian disse que, se deixassem o gordo fazer tudo, o que fariam com seus salários? Mais tarde, encontraram as pessoas desaparecidas e parecia que estavam em um estado de veia da morte por terem seus canais de Qi bloqueados. Pu Jun também havia cavado um caminho para baixo, então levaram os feridos primeiro. O gordo notou alguns objetos de valor e quis levar alguns, encontrou um colar e perguntou se era de Lazai. Mas Lazai achou que era de outra pessoa, então ele o devolveria. Wu Mian reconheceu o símbolo no colar como familiar. A equipe então voltou após completar a missão de resgate. O gordo acidentalmente descobriu algumas pedras de jade em suas roupas. Wenming decidiu dividi-las igualmente, e Wu Mian também pegou uma, dizendo a Lazai para ir vê-lo em um certo endereço depois deste caso e não contar a mais ninguém. Bailu então entrou e exigiu saber o que eles estavam escondendo e os forçou a entregar. Pouco depois, de volta ao escritório, Wenming convidou o gordo e Lazai para beberem após completar a missão, já que eles fizeram contribuições significativas para ajudar a melhorar a reputação da Seção 1. O chefe da Seção 5 também veio beber com eles, dizendo que deveriam beber por garrafa, não por copos. Wenming rapidamente bebeu uma garrafa inteira e começou a ficar bêbado, dizendo que os dois novos funcionários eram as verdadeiras estrelas. Então ele deu uma garrafa para o cara gordo, que também a bebeu toda e desmaiou devido ao baixo álcool. Tolerância. Lazai tentou ir embora, mas foi impedido e forçado a beber. Na manhã seguinte, Lazai percebeu que tinha treinamento, então acordou o gordo, mas o encontrou inesperadamente azul. Lazai teve que levá-lo ao departamento médico, mas no caminho encontraram Bailu. Ela examinou a situação e levou o gordo ao chefe de seção dela, que disse que provavelmente foi por beber a água da tumba e que só precisavam fazer uma ressonância magnética para remover a descoloração. Enquanto estavam lá, o chefe também examinou Lazi, mas disse-lhe que não havia nada de errado e deixou-o ir. Um espião do diretor Kill tinha informado sobre a condição de Lazi ao chefe, fazendo-o questionar como Gao Yang poderia permitir que isso estivesse na organização. Neste momento, o gordo voltou ao normal. Agora ele suspeita que Lazai conhece Wu Mian porque Lazai sofreu 2 acidentes e Wu Mian veio resgatá-lo. Sem mencionar que o velho sacerdote taoísta disse antes que a faca de Lazai também pertencia a Wu Mian. Lazai não acreditou muito, mas de repente ambos foram presos pelas pessoas do diretor Kill. Durante esse tempo, o chefe do departamento 5 foi se encontrar com o diretor e Wu Mian para relatar os resultados da pesquisa e avisar que Lazai em breve seria corroído pela magia negra do velho sacerdote taoísta. Bailu de repente veio relatar que o diretor Kill tinha capturado Lazai e o gordo e agora estava lutando com Wenming. Wenming veio exigir a libertação das pessoas, mas o diretor Kill acreditava que Lazai tinha o potencial de se tornar um rebelde como o que Wenming havia recrutado antes. No entanto, o diretor veio pessoalmente e pediu ao diretor Kill para liberar as pessoas, pois ele conhecia bem o que estava dentro de Lazai. Então ele fez o chefe do departamento 5 monitorar de perto a condição de Lazai. Mas o diretor Kill ainda acreditava que eles não tinham visto o caixão e derramado lágrimas, então a situação aconteceria novamente como antes. No entanto, o diretor ousou garantir que se algo acontecesse, ele mesmo assumiria a responsabilidade. Mas o diretor Kill tinha uma condição de ser o supervisor para o teste de entrada na organização em 2 meses. Bailu decidiu que a partir de agora deve treiná-los cuidadosamente se não quiserem ficar sob a espada do diretor Kill.
De manhã começaram correndo, depois treinando síntese química, depois tiro, luta livre, artes marciais e muitas outras coisas. Eles tinham que treinar das 7 da manhã até as 8 da noite todos os dias e depois podiam descansar. Passou um mês, e um dia, Bailu levou os dois para fazer compras. Ela percebeu que o gordo era o melhor para perder peso, pois tinha treinado duro por um mês inteiro, mas ainda não tinha perdido gordura alguma. Quanto a Lazai, ele estava carregando um monte de coisas que Bailu comprou. Ela então lembrou a ambos para darem o melhor no exame do próximo mês, porque o diretor Kill certamente não os deixaria à vontade. Se falhassem, teriam que sair daqui. Mas se Lazai deixasse a organização, a coisa dentro dele o corroeria até a morte, então ele era forçado a fazer o melhor para permanecer na organização. Um mês depois, o exame foi realizado. O diretor Kill disse que a missão deles era capturar uma pessoa que, segundo dizem, havia comido as aves da aldeia recentemente e que estava escondida nesta casa. Eles tinham 30 minutos para trazer a pessoa de volta viva. Parecia fácil, mas ainda precisavam ser cuidadosos. Depois que os dois entraram na casa, sentiram um fedor pungente. Após verificarem a casa e não encontrarem ninguém, ouviram um som atrás da casa, então correram para ver o alvo comendo frango cru. Lazai percebeu que ele estava possuído, então fugiu rapidamente. Os dois correram atrás dele e ele chutou a telha para derrubá-la e fazer o cara gordo ficar para trás e encontrar outro caminho. Lazai continuou a persegui-lo e jogou um pau para derrubá-lo, mas ele empurrou Lazai de volta e fugiu. Mas Lazai ainda agarrou sua perna e quando ele tentou correr, o cara gordo pulou do telhado e o imobilizou. A missão foi concluída e o gordo foi levado embora, mas Lazai foi chamado para ficar e limpar. Sujeito. Pensando que era apenas para limpar a cena, mas o diretor Kill disse que Lazai era quem precisava ser limpo. A razão pela qual ele o trouxe aqui foi para esconder facilmente o corpo. Mas Wenming e Bailu vieram resgatar Lazai e o diretor também recebeu uma mensagem do diretor exigindo que ele liberasse o... Alguns dias depois, o grupo de Lazi partiu para uma cidade para realizar uma missão. Assim que aterrissaram na cidade, todo o grupo conheceu um policial chamado Yong Xiao, que os ajudou com o trabalho de transporte. Quanto ao diretor Kill e Wenming, eles agora podiam fazer uma viagem para apagar seus rancores. Os dois foram exilados em uma ilha por uma semana como punição, e Bailu também deu a Lazi uma droga para suprimir a coisa dentro dele. O cara gordo também perguntou a Yong Xiao sobre a missão que precisavam fazer agora. Eles precisavam investigar o fenômeno misterioso de pessoas que de repente caíam em estado vegetativo enquanto caminhavam pela rua e eram enviadas para o hospital. Inicialmente, eles pensaram que era apenas um caso simples, mas então incidentes semelhantes continuaram ocorrendo a cada poucos dias, então eles tiveram que prestar atenção a este caso. Lazi de repente sentiu calor no corpo, então suspeitaram que fosse um efeito colateral do remédio e o levaram ao hospital para exame. Quando chegaram, Yong Xiao informou-lhes que os pacientes inconscientes foram levados para o porão do hospital para evitar a atenção excessiva da mídia. Lá, ambos encontraram o diretor Lam, que era da sala 4 e havia chegado antes deles, mas também encontrou problemas. Assim, todos os três eram necessários para dar apoio. Segundo o diretor Lam, todas as vítimas tinham a mesma marca em seus corpos. Mais tarde, Yong Xiao iria providenciar acomodação para o grupo de Lazi para que pudessem iniciar a investigação nos dias seguintes. Naquela noite, enquanto Lazi estava discutindo com Fat Guy sobre se esse remédio realmente funcionava, Lazi recebeu a notícia de que o diretor Lam teve um incidente. Mais tarde, eles correram para o hospital e encontraram Bailu, que os informou que o diretor Lam foi encontrado inconsciente em uma cadeira e foi hospitalizado. Eles encontraram Yong Xiao, que estava trazendo comida para sua esposa. De acordo com a enfermeira, a esposa de Yong Xiao teve um acidente há 1 ano. O filho deles morreu e a esposa ficou paralisada da cintura para baixo. Sua esposa havia tentado Sui várias vezes, mas foi impedida por Yong Xiao apenas para permanecer em coma todo esse tempo. Yong Xiao também contraiu uma grande dívida por cuidar de sua esposa. O grupo de Lazi então foi à casa do diretor Lam e encontrou Wu Maiyan, que já estava lá. Ele informou que o diretor Lam havia sido possuído por uma força de energia semelhante à que estava dentro de Lazi, mas ele a removeu facilmente e pediu que encontrassem algo para conter essa energia. O gordo encontrou um jarro de água e perguntou a Wu Maiyan se ele poderia extrair a coisa dentro de Lazi, mas ele não conseguiu lidar com esse caso.
Naquela noite, Lazi acordou de repente de um pesadelo. Wu-Mayan havia extraído sua consciência para criar um avatar, permitindo que seu corpo descansasse enquanto sua mente continuasse a trabalhar. Ele levou Lazi para dentro da consciência do Fat Guy para ver. Quando entraram, era um local cênico magnífico, mas ao ir mais fundo, ele descobriu que Fat Guy estava vencendo todas as versões de si mesmo em diferentes tipos de jogos de xadrez. Wu-Mayan trouxe Lazi para fora e separou a consciência do Fat Guy também. Ele admitiu que o chefe do departamento estava certo, que Fat Guy não era comum. Wu-Mayan pediu a Fat Guy para liberar aquela força energética, que Wu-Mayan então agarrou e apertou. Ela se dividiu em duas e voou em direções diferentes. Wu-Mayan queria que ambos procurassem um caminho, enquanto ele cuidaria do outro. Mais tarde, eles perseguiram a Sombra Negra até o equipamento do hospital. Sala. Escondeu-se lá dentro, então Lazi entrou enquanto o gordo guardava a porta. De repente, a porta fechou e a sombra atacou Lazi. O gordinho empurrou a porta e entrou. Então Lazi disse-lhe para chamar Wu-Mayan usando a corda vermelha que Wu-Mayan lhes tinha dado. No entanto, a sombra derrubou a corda em um tanque de água, obrigando o gordinho a correr para recuperá-la enquanto Lazi era controlado pela sombra. Ela queria tomar o poder do velho feiticeiro dentro de Lazi. Já que ele estava tentando escapar disso de qualquer maneira, ele poderia muito bem deixá-lo ter. Mas Wu-Mayan então chegou e começou a lidar com essa sombra. Ele afastou a sombra apenas para perceber que era apenas um fantoche. O gordo ficou assustado porque Lazi tinha morrido. Mas como era apenas um avatar, não havia motivo para se preocupar. Lazi na cama, depois acordou e sabia que a sombra era apenas um fantoche, então o controlador devia estar por perto. Enquanto isso, em um telhado, várias figuras suspeitas apareceram e chamaram o controlador do fantoche de mestre, e esse mestre não era outro senão Yongxiao. Durante esse tempo, Lazi examinou as marcas nos corpos das vítimas e as achou familiares. De repente, eles descobriram insetos rastejando para fora das marcas. Eram insetos venenosos, e se os removessem descuidadamente, eles morreriam e liberariam toxinas nos corpos das vítimas. O que Lazi queria dizer era que essa marca era semelhante ao símbolo em um anel que Wu-Mayan havia tirado do túmulo da última vez. Enquanto isso, as pessoas que vieram procurar Yongxiao estavam lá para pedir que ele voltasse para elas, pois ele estava vagando por muito tempo. Mas Yongxiao precisava de mais tempo. Esses três acreditavam que Yongxiao ainda estava apegado à sua esposa moribunda, mas ele acreditava que ainda havia uma maneira de trazê-la de volta. O líder Lu Yun disse que deixaria Yongxiao fazer o que quisesse, mas primeiro precisava entregar a localização do artefato sagrado desta cidade. No entanto, ele não sabia onde estava o artefato sagrado, porque essa cidade havia mudado muito ao longo dos 100 anos passados. Mas Lu Yun afirmou que não se deixava enganar facilmente e tentaria encontrá-lo para mostrar a Yongxiao. Yongxiao então foi procurar o grupo de Lazi. Bai Lu tinha lhe dado os arquivos da investigação, então ele pediu para Lazi ir até a delegacia com ele para tratar de alguns procedimentos. Assim que saíram do hospital, Lu Yun os perseguiu de carro Enquanto isso, Bai Lu e Fat Guy decidiram entrar furtivamente no quarto da esposa de Yongxiao para ver se ela poderia ser tratada com a tecnologia do departamento. No entanto, Fat Guy então descobriu algumas peças de jade verde debaixo da cama. Essas eram as que ele tinha pego do reino enterrado. Yongxiao deve ter estado lá, e já que Lazi viu o símbolo nos corpos das vítimas coincidir com o do colar daquele reino, tudo deve estar conectado. Bai Lu então ligou para o diretor para perguntar, e ele cruzou informações para descobrir que Yongxiao era o líder de um culto maligno. No entanto, eles não podiam fazer movimentos bruscos por enquanto. Porém, ao ouvir que Lazi tinha ido com Yongxiao, o diretor ficou preocupado porque o chefe do escritório já tinha tratado de todos os procedimentos, então não havia necessidade de mais nada. O gordo então ligou para Lazi, que ouviu as notícias mas não se apressou em agir, apenas pediu a Yongxiao para levá-lo de volta ao hospital. Mas Yongxiao sabia a verdade e disse a Lazi para parar. Fingindo, ele então jogou Lazi para fora e revelou que era um dos grupos que Lazi tinha resgatado do túmulo antes. Lazi perguntou para que ele precisava da energia ressentida do velho feiticeiro, e Yongxiao revelou que precisava disso para salvar sua esposa, embora só saberia se funcionou tentando. Lazi foi então derrubado e estava prestes a ter sua energia negativa extraída quando Wu Mian enviou uma mensagem para Lazi roubar um carro e fugir.
Mais tarde, ele foi bloqueado por Yang Xiao, então dirigiu contra uma parede de penhasco para fazer pedras caírem e esmagarem Yang Xiao enquanto ele escapava. Ele ligou para o gordo e informou o local que Wu Mian lhe havia enviado, que coincidentemente era onde o diretor Lan disse ter sido atacado. Então, ambos os lados decidiram se encontrar nesse local. O grupo do Fat Guy pegou um táxi para o ponto de encontro, mas o motorista aconselhou-os a não irem lá, pois era um lugar azarado. Há 20 anos, um acidente de construção matou 3 trabalhadores lá, e após a conclusão do edifício, acidentes continuaram a acontecer com os residentes, então ele foi abandonado por muitos anos. Lazi tinha chegado e estava prestes a entrar quando de repente ouviu alguém o seguindo, então sacou sua arma, mas era o Fat Guy e Bai Lu, que tinham sido expulsos pelo motorista de táxi ao chegar. Enquanto isso, Yang Xiao tinha escapado dos escombros e encontrou Lu Yun novamente, que disse que ele encontrou a localização do artefato sagrado e não incomodaria mais Yang Xiao. Mas ao sair, ele enviou pessoas para o hospital. O grupo de Lao Zi havia entrado no arranha-céu azarado. Assim que Lao Zi pisou no elevador, viu visões chorosas de pessoas que morreram por quedas de elevador. O grupo então subiu as escadas para investigar. Enquanto subia, Bai Liu de repente ouviu algo, então o grupo subiu junto. Ao chegar rapidamente ao andar de cima, o andar inteiro estava vazio. Mas de repente, figuras enlouquecidas emergiram da escuridão. Sem saber se eram humanos ou fantasmas, eles tiveram que correr. Mas ao correr para cima, foram bloqueados por outros. Logo cercaram os 3. Então Bai Liu atacou primeiro. Quando perceberam que eram fantoches, o gordo e Lao Zi sacaram suas armas e atiraram. Mas assim que lidaram com eles, voltaram ao normal. De repente, Wu Mian voou e usou magia para eliminar todos os fantoches. Ele lhes disse para irem ao porão, não para cima. Uma vez no porão, havia uma peça de jade e Wu Mian pediu aos 3 que o ajudassem a limpar ao redor dela. Neste momento, Yang Xiao estava muito zangado porque Lu Yun tinha usado sua esposa como refém para forçá-lo a pegar o objeto sagrado de Wu Mian, e todos sabiam do poder de Wu Mian. Yang Xiao então voltou para casa para relembrar memórias com sua esposa. Mais tarde, Lu Yun ligou para anunciar que se ele não tivesse o objeto sagrado até amanhã à noite, Yang Xiao nunca mais veria sua esposa. Na manhã seguinte, o grupo de Lao Zi foi ao quarto do hospital da esposa de Yang Xiao, mas eles chegaram tarde demais. Wu Mian tinha dado a bolsa a Lao Zi e informou que o objeto sagrado estava dentro, e Yang Xiao soube disso. Então ele esperou do lado de fora do hospital para seguir Lao Zi. Depois que Bai Liu partiu primeiro, Yang Xiao imediatamente se aproximou e colidiu com Lao Zi para roubar a bolsa. Yang Xiao conseguiu escapar e até despistou Lao Zi, mas foi pego por Wu Mian. Yang Xiao acreditava que essa coisa originalmente pertencia a ele, então ele estava apenas pegando de volta. Mas Wu Mian também queria recuperar o que lhe pertencia. Yang Xiao sabia que ele estava se referindo à metade da pílula que o velho feiticeiro havia roubado de Wu Mian. Yang Xiao não ficou com essa metade. O velho apenas usou Yang Xiao como escudo. Quando Yang Xiao quis ir embora, foi barrado por Lao Zi e o cara gordo. Mas Yang Xiao ainda mantinha que o caso de pessoas caindo em coma continuamente nesta cidade não tinha nada a ver com ele. Ele então injetou uma agulha no braço para tirar sangue e se teleportou. Wu Mian deixou Yang Xiao ir porque aquele feitiço custava metade de sua energia vital. Parecia que Yang Xiao não era o mentor neste caso, havia outra pessoa. Yang Xiao então foi ao local de Lu Yun para exigir a devolução de sua esposa. Mas Lu Yun queria que Yang Xiao entregasse o item primeiro. Se ele não entregasse, Lu Yun também não o faria porque sabia que Yang Xiao era quem estava sob pressão do tempo. Depois que Yang Xiao entregou o objeto sagrado, Lu Yun o traiu e ordenou que seus homens lidassem com Yang Xiao. Ele tentou resistir, mas trocar metade de sua energia vital para escapar anteriormente tinha tido um custo alto. Yang Xiao foi ao local onde sua esposa estava, mas Lu Yun se aproximou e o atingiu com um golpe, revelando que sua esposa havia morrido quando ele a trouxe para lá. Enquanto Yang Xiao estava devastado pela morte de sua esposa, Lu Yun revelou ainda que o acidente de sua esposa também foi obra dele, o que enfureceu Yang Xiao a revidar. Ele afirmou que um líder de seita como Yang Xiao abandonou sua seita por uma mulher, então ele tinha que eliminar o que tornava Yang Xiao fraco. Yang Xiao estava preso ao chão e estava prestes a se juntar à sua esposa no outro mundo quando o grupo de Lao Zi e Wu Mian chegaram.
Wu Mian queria que ambos os membros da equipe lidassem com os subordinados de Lu Yun enquanto ele verificava a condição da esposa de Yang Xiao. Yang Xiao queria que Wu Mian se mantivesse afastado de sua esposa, mas Wu Mian sugeriu que Yang Xiao deveria se preocupar consigo mesmo primeiro. Wu Mian então retirou a alma da esposa de Yang Xiao e deixou-a seguir pelo rio. Yang Xiao admitiu que cometeu um erro ao aceitar Lu Yun na seita, mas Lu Yun afirmou que o erro de Yang Xiao foi deixar a seita para seguir uma mulher. Ambos haviam sido gravemente feridos um pelo outro. Então Yang Xiao lançou agulhas para fazer o recipiente de ferro no teto cair. Quando estava no chão, Yang Xiao estava prestes a acabar com Lu Yun, mas o grupo de Lao Zi o impediu, porque se Lu Yun morresse, as pessoas no hospital também morreriam. Yang Xiao não se importou, mas Lu Yun ainda se vangloriou de que se houvesse pessoas pavimentando seu caminho, sua morte valeria a pena. Bai Liu ligou para relatar que as pessoas no hospital começaram a se comportar como zumbis. Então Wu Mian disse a ambos para voltarem enquanto ele cuidaria das coisas aqui. O grupo de Lao Zi voltou para Bai Liu para impedir que as pessoas dentro do hospital fugissem. Enquanto isso, Wu Mian deu uma surra em Lu Yun e depois colocou uma centopeia na boca dele, dizendo que não gostava de condições e não tinha paciência. Ou Lu Yun removeria os vermes venenosos, ou ele o faria sofrer pior do que a morte. Enquanto o grupo de Lao Zi lutava com os pacientes, de repente, os vermes venenosos foram removidos. Mas Bai Liu ainda queria que eles capturassem e lidassem com todos os vermes venenosos antes que escapassem para fora. Embora os vermes venenosos tenham sido eliminados, Wu Mian não soltou Lu Yun imediatamente, mas iria levá-lo de volta para o departamento para investigação. Em seguida, ele perguntou a Yang Xiao o que planejava fazer agora, já que ainda tinha uma maneira de ajudar Yang Xiao a encontrar sua esposa novamente. Mas antes que pudesse perguntar, Wu Mian o deixou inconsciente. Quando ele acordou, Yang Xiao estava no hospital e recebeu uma carta que Wu Mian tinha deixado para ele. Depois de ler, Yang Zi ficou chocado e ouviu a voz de uma criança. Essa criança era a reencarnação da esposa de Yang Zi. Então agora ele poderia recomeçar com ela, mas isso seria depois de quase 20 anos. No dia seguinte, o grupo de Lao Zi voltou à sede e o gordinho perguntou a Bai Lu sobre se eles têm direito a férias do trabalho. Ela explicou que após cada missão, eles recebem um determinado número de dias de folga com base no nível de dificuldade da missão completada. O mais alto são as missões de nível Z, após as quais eles podem tirar quantos dias de folga quiserem. Eles haviam completado 2 missões de nível B, então teriam 6 dias de folga. Eles então surpreendentemente ouviram a notícia de que um novo funcionário tinha sido recrutado para a sala 6 de Wu Mian. O cara gordo ficou surpreso porque Wu Mian nunca tinha recrutado ninguém antes. Ele foi verificar e ficou chocado ao descobrir que o funcionário era Yang Zi. Agora ele seria seu colega, e Lao Zi puxou o gordo para longe, dizendo que eles não conseguiam entender os desejos de Wu Mian. Enquanto isso, em um templo na montanha, os monges estavam apressadamente preparando o templo para um casamento. O abade acreditava que se sacerdotes estrangeiros podiam fazer isso, monges budistas certamente poderiam também. O abade exigiu que seus discípulos consertassem tudo de acordo com seus desejos. De repente, um discípulo pegou fogo após tocar um pau de incenso quebrado, então rapidamente o jogou em um tonel de água para apagar o fogo. Ele então descobriu alguém do lado de fora dos portões do templo. Ele reconheceu essa pessoa, então naquela noite ligou para o chefe do departamento para relatar que alguém que eles pensavam estar morto, na verdade ainda estava vivo. Na manhã seguinte, Lao Zi foi visitar o túmulo de seu antigo camarada e encontrou o Capitão Wang lá. Ele queria que Lao Zi nunca esquecesse seus deveres como soldado. Logo após o Capitão Wang sair, Bai Lu de repente veio procurar Lao Zi e pediu-lhe que interrompesse suas férias para uma missão urgente. O cara gordo estava agora levando Yang Zi para fazer a missão juntos. Os dois pegaram Lao Zi e Bai Lu e juntos foram para o templo na montanha. Lao Zi viu que o templo havia se tornado um local de casamento e sabia que o velho abade estava aprontando algo. Ele não só conhecia este lugar, mas morava lá desde a infância. Bai Lu então bateu na porta para chamar alguém para abri-la, e essa pessoa acidentalmente reconheceu que Lao Zi havia retornado. Enquanto isso, a pessoa com quem o chefe do departamento estava preocupado estava agora na base, e começou a investigar o grupo de Lao Zi. Ele sabia que todo o grupo tinha ido ao templo, e sabia que o chefe do departamento havia de fato agido muito rapidamente. Ele então foi até as amostras experimentais que criou para ativá-las. Ele queria ver como Cao Liang continuaria sendo o chefe do departamento quando cada membro da equipe fosse perdido. Ele esperou muito tempo por esse momento e estava determinado a realizá-lo.
O monge então disse a Lao Zi que o Abade lamentava ter perdido um talento como ele. Lao Zi pensou que ele lamentava não tê-lo torturado por mais alguns dias. Eles então encontraram o Abade, que ficou muito feliz por Lao Zi ter retornado. Ele tinha sido intencionalmente rigoroso anos atrás, esperando que Lao Zi um dia se juntasse ao departamento Midil para trabalhar. Mas agora Lao Zi não queria aceitá-lo como seu professor, fazendo-o sentir que Lao Zi ainda era o mesmo de antes. Ele então convidou os outros para passar a noite, mas o chefe do Burô disse que estavam ali para levar o Abade embora, porque não era mais seguro ali. No entanto, o Abade sentiu que não queria incomodar o departamento Midil, então ainda escolheria ficar. Enquanto isso, a equipe do Burô Midil foi subitamente atacada por um grupo de monstros. O chefe da Sala 5 descobriu que os funcionários estavam morrendo um por um e relatou ao chefe do Burô, pedindo para ele vir rapidamente. O chefe do Burô descobriu que o sistema deles havia sido hackeado, expondo todos os funcionários. O diretor Kyo ligou, mas ele ignorou a chamada e emitiu um aviso exigindo que todos os funcionários descartassem suas pulseiras de identidade. O grupo de Lao Zi tinha acabado de descartar suas pulseiras quando descobriram que o Templo da Montanha estava sob ataque. Então, Lao Zi quis voltar para verificar, mas eles foram atacados por um monstro que veio correndo pela frente. O homem gordo deu ré no carro para evitar o ataque, mas depois de recuar por um tempo, outro monstro apareceu atrás deles. Então ele virou o carro e avançou. O grupo foi então perseguido por uma horda de monstros. Eles continuavam descendo a montanha e até quebraram rochas para bloquear o caminho do grupo. Mesmo que Lao Zi tivesse sacado sua arma para atirar de volta, eles ainda eram numerosos demais, forçando-o a desistir. De repente, um monstro pulou da montanha e esmagou o motor na frente do carro, deixando o grupo agora cercado. O olho vermelho na frente parecia ser o líder desse bando. Então, deixou seus lacaios avançarem para atacar o grupo de Lao Zi. O grupo foi obrigado a sair do carro para lutar enquanto a criatura de olhos vermelhos saltava direto para cima da montanha. Enquanto o grupo de Lao Zi lutava para lidar com os monstros, Yang Zi estava angustiado porque o telefone com as fotos de sua esposa estava danificado. Ele então convocou uma agulha e a controlou para eliminar todos os lacaios ao redor. Em seguida, destruiu o carro e criou dezenas de outras agulhas para lançar por toda a parte e eliminar os monstros. Yang Zi originalmente não queria ajudar, mas agora tinha se tornado uma vingança pessoal, então ele tomou uma atitude. Ele queria que o grupo subisse rapidamente à montanha para lidar com a criatura de olhos vermelhos, enquanto ele cuidaria desses monstros. Bai Lu acreditava que Yang Zi ficaria bem, então disse a Lao Zi para se mover rapidamente. No caminho, o grupo percebeu que a cidade também estava sendo atacada. O chefe da agência ligou para Wen Ming, diretor Kyo e chefe de departamento Lin para ajudar a mobilizar seus subordinados para resgatar as pessoas na cidade. Chefe de departamento número 5 pensou que o traidor poderia estar entre eles e que o inimigo devia querer que o chefe da agência dividisse sua equipe para torná-los mais fáceis de lidar, mas se ele não ajudasse a salvar pessoas agora, então quem o faria? O diretor Kyo e Wen Ming queriam que ambos fossem cuidadosos para não morrer, assim ainda poderiam ter alguém com quem discutir depois. Pode-se dizer que, embora desprezem-se abertamente, em momentos de perigo, ambos estavam muito preocupados com seu rival. Enquanto isso, o grupo de Lasai havia retornado ao templo e se dividido para procurar o Abade. Eles posteriormente descobriram que o monge que Lao Zi conhecia estava inconsciente por lá, mas não conseguiam se aproximar devido aos destroços. Bai Liujian havia encontrado o Abade, que estava sendo atacado e arremessado por aquele monstro. Lasai correu rapidamente para deter o monstro e pediu ao cara gordo e a Bai Liujian para levar o Abade para um local seguro. Assim que estabilizado, o gordo voltou imediatamente para apoiar Lasai. O Abade também queria que Bai Liujian ajudasse os outros dois, porque uma vez ele tinha abandonado seus companheiros pela missão, o que levou à situação atual. O monstro então avançou contra o gordo, forçando Lasai a intervir para bloquear o ataque e empurrá-lo de volta. Ele derrubou seus óculos, fazendo-o perder a direção e ser pego em uma chave de cabeça por Bai Liujian. O gordo atirou para que Bai Liujian pudesse escapar e ajudar Lasai a correr para decapitá-lo. Mas quando saíram, descobriram que o Abade tinha desaparecido. Ele havia sido capturado pelo mentor lá em cima, que também liberou um bando de monstros para atacá-los. Bai Liujian reconheceu aquela pessoa como Sanji, que costumava ser colega do chefe do departamento e do Abade. Mas ele deveria ter morrido há muito tempo. Ele acreditava que havia sido traído pelo chefe do departamento e pelo Abade naquela época, mas felizmente não morreu. Então agora, ele tinha a chance de voltar para se vingar. O Abade aconselhou Sanji a deixar de lado seu ódio.
mas ele tinha chegado tão longe e não podia simplesmente desistir. Ele sentiu que havia sido abandonado por ambos naquele ano, apenas para se tornar uma criatura que ele próprio desprezava. A dor de ser queimado o seguiu por estes 30 anos. Sandy então notou Lasai e revelou um segredo para ele, que ele morreria mais cedo ou mais tarde, mas o mais assustador é que ele não morreria, e sim se tornaria algo que não era nem humano nem fantasma, como ele mesmo. A razão pela qual Gao Liang o manteve e o deixou se juntar ao Burou Mindyuo foi porque ele era um elemento perigoso que precisava ser eliminado. Ele o manteve para explorar seu trabalho de modo que, se morresse, não haveria perda. Mas confie nele, um dia, o Mindyuo Burou se voltaria contra ele, assim como estão se voltando contra ele agora. Então ele poderia também segui-lo, e ele lhe ensinaria como usar o poder dentro dele. Quando Lasai começou a hesitar, o Abade se apressou para agarrar Sandié. Mas ele derrubou o Abade e começou a criar uma ponte de fogo ao redor do grupo de Lasai para gradualmente drenar o oxigênio deles. Ele sabia que o Abade não tinha medo da morte, mas temia envolver outros, então agora ele só precisava que o Abade revelasse onde estava o mapa que ele precisava, porque não foi por acaso que o Abade construiu o templo bem na montanha onde o mapa foi encontrado. Ele podia esperar que o Abade falasse, mas temia que o grupo de Lasai não pudesse. O Abade finalmente cedeu, então Sandy poupou o grupo de Lasai. Ele levou Sandy até a estátua de Buda, e o Abade teve que usar o rosto para destravar e revelar um túnel sob o templo. Sandy prometeu que após terminar seus negócios, ele enviaria Gao Liang para baixo com o Abade. Lasai então tentou seguir, apesar das tentativas do Abade de impedi-lo. Enquanto isso, as pessoas do departamento Mindyuo começaram a lutar contra a horda de monstros. Mas o chefe do departamento Lin inesperadamente descobriu o diretor Qiu em um beco estreito com uma espada manchada de sangue. De volta ao templo, enquanto Bai Liujian tentava correr para ajudar o Abade, Yang Xiao chegou. Ele perguntou onde estava Lasai e foi informado que ele havia descido e que a condição de Lasai poderia não durar muito. Lasai agora confrontava Sandy, que revelou que o mapa era originalmente dele, mas foi roubado por Gao Liang. Ele estava apenas recuperando o que lhe pertencia. Ele também ofereceu a Lasai a chance de se juntar a ele e utilizar o poder dentro dele, mas Lasai recusou seguir um incendiário assassino. Vendo que ele era irrefletido, o velho decidiu tentar roubar o poder dentro dele, mas Yang Xiao chegou a tempo de ajudar. Ele percebeu que Yang Xiao também parecia ter sido trazido para o Mindyuo Burou por Gao Liang, mas Yang Xiao esclareceu que ele se juntou voluntariamente. Sandy não se importou e atacou Yang Xiao mesmo assim. Quando Yang Xiao lançou suas agulhas, todas foram queimadas. Sandy acertou Yang Xiao, mas ele usou bonecos para desviar. Ele então enviou múltiplos clones para atacar Sandy, que destruiu todos e até bloqueou o ataque surpresa de Yang Xiao por trás. Mas ao ver o cara gordo fugindo com o mapa, ele o mirou, forçando Yang Xiao a bloquear o ataque. Inesperadamente, Lasai avançou apenas para ser queimado por Sandy, e o poder sombrio do velho feiticeiro dentro de Lasai de repente despertou. O velho sugeriu que ele deveria aceitar esse poder em vez de rejeitá-lo. Lasai perdeu o controle e atacou Sandy freneticamente. Sandy perguntou a Lasai como era se sentir como um monstro como ele, mas Lasai tinha perdido a racionalidade para responder. Sandy só conseguia se concentrar em Lasai enquanto continuamente desviava e bloqueava seus ataques. Mas Lasai usou a faca para lançar um ataque que jogou Sandy montanha abaixo direto para o rio. Lasai então se virou para atacar o cara gordo. Yang Xiao interveio para bloquear, mas foi jogado de lado. Assim que Lasai cortou o mapa, surpreendentemente desbloqueou algum poder que lhe permitiu recuperar sua racionalidade e perceber o que havia feito. Os chefes de departamento agora estavam sobrecarregados pelos inúmeros monstros que não mostravam sinais de diminuir. Inesperadamente, Wumian criou uma formação cobrindo toda a cidade e eliminou todos os monstros. Mas Sandy de repente emergiu do lago com um corpo gigante, emanando calor extremo. Suas chamas queimaram tudo próximo, mas quando as chamas alcançaram o grupo de Wenming, Lasai correu para bloquear as chamas e avançou. Ele passou por Wumian e seguiu diretamente para Sandy. Lasai tentou se aproximar para socar Sandy, mas foi jogado longe por seu soco. Lasai então criou muitos tornados de água para submergir Sandy.
Mas o Abade sabia que isso não era suficiente. Sanji estendeu a mão para agarrar Lasai e disse a ele que suas chamas nunca se extinguem, e ele parecia intrigado pelo poder dentro dele. Ele começou a absorver o poder de Lasai, que era exatamente o que Wu Mian queria. Assim que Sanji começou a absorver, Wu Mian correu para agarrar a cabeça de Sanji e puxá-lo para fora daquele corpo gigante. Ele revelou que poderia ter lidado com Sanji há muito tempo, mas propositalmente esperou para usá-lo para extrair todo o chi maligno de Lasai. O velho ainda tentou atacar Wu Mian com aquele corpo gigante, mas Wu Mian bloqueou com apenas uma mão e deu um tiro na cabeça de Sanji. Lasai então caiu na água, e em sua mente Wu Mian disse a Lasai para escolher um lado de uma moeda e deu-lhe uma escolha. Muitos dias depois, Lasai de repente deixou Mind e o Bureau, enquanto o chefe do Bureau e o Abade queriam que Lasai seguisse seu próprio caminho. Eles mais tarde decidiram beber juntos após muitos anos separados. Quanto a Lasai, ele agora possuía um novo poder. Seu cabelo tinha ficado branco e ambos os seus olhos brilhavam. O filme continuará no futuro, então vamos esperar para ver quão poderosas serão as novas habilidades de Lasai. Por enquanto, adeus!